Mateus 5, coloca ali no telão para nós, para todo mundo poder acompanhar. Todo mundo vai ler a Bíblia, né? Que bênção. Mateus 5, do versículo 17 ao 20. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. E ela diz assim, está falando de Jesus, tá? Diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nem um i ou um mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele que, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Amém? Essa é uma orientação que Jesus deu, e o tema da ministração é algo que Deus falou ao meu coração, e depois eu vou contar como isso foi, mas o tema é lei e paternidade. E eu quero explicar para você como essas duas coisas estão entranhadas, como elas se entrelaçam entre si, a lei e a paternidade. E para que ninguém já feche o coração, para que ninguém bloqueie o que eu vou falar, eu quero deixar bem claro que o que eu estou ensinando aqui, falando de lei, não estou falando de volta do judaísmo, tá? Eu não estou querendo convencer ninguém mais a voltar às práticas judaicas, não é isso que eu estou falando. Como Jesus deixa aqui muito claro, quando ele fala da lei, ele está falando de princípios, ele está falando de mandamentos, de ordenâncias, de coisas, né? E a gente tem que entender a lei de Deus, que a lei é sombra do que haveria de vir, da plenitude do tempo que nós vivemos hoje, porque a lei, ela carrega em si, por trás de toda a lei tem uma riqueza de princípios a serem estabelecidos e cumpridos. E esse é o grande tchan da lei. Então entenda a lei hoje, nessa noite, como algo, princípio estabelecido por Deus, coisas que Deus espera que façamos, tá bom? Então ninguém precisa voltar ao judaísmo, né? Não é disso que nós estamos falando. E para que você entenda o contexto em que Jesus pregou isso, para poder desconstruir um pouco da nossa religiosidade, Jesus, ele foi um judeu, tá? Não sei se você sabia disso. Jesus foi judeu, nascido de pai e mãe judeus, da tribo de Judá, e ele fez todos os passos para cumprir e se tornar um mestre da lei. Jesus, ele aos 12 anos discutia no templo, né? Já conhecia a lei, já conhecia a Torá, né? Que era a Bíblia do judeu, a Torá. Então assim, Jesus foi judeu. E o que isso quer me dizer? Primeiro, Jesus não foi evangélico, tá? Você que é evangélico e se acha bom porque é evangélico, Jesus não foi evangélico. Jesus também não foi católico. Jesus foi um judeu. E sendo judeu, ele cumpriu toda a lei. É isso que ele declara aqui em Mateus 5, do versículo 17 em diante. Sabe, por que eu estou falando disso? Porque a gente escuta muita coisa, né? Existe uma riqueza de mensagens hoje pregadas, mas a gente precisa tomar alguns cuidados com tudo que a gente ouve, porque um temor que eu carrego no meu coração é que a gente tem ouvido um evangelho fácil, sabe? E eu não consigo acreditar num evangelho fácil, porque ele teve um preço, e esse preço foi o sangue de Cristo. Por mais que ele nos é oferecido gratuitamente, ele é algo de imenso valor, e por ter um imenso valor, eu preciso valorizá-lo. Vocês entendem? É como ganhar um presente. Aquilo eu não tive esforço algum para gerar aquilo, mas quando eu recebo um presente, eu preciso dar valor para aquilo. Isso é a graça. Isso é o tempo que estamos vivendo. Foi exatamente o que Jesus fez por nós. Resumindo, para você entender o que é graça, da melhor maneira que eu consegui explicar, ouvir e explicar até hoje. Graça é o seguinte: lá em Gênesis, o juiz, que é Deus, ele determina uma seguinte ordem: se pecar, certamente morrerás. E o homem peca, não peca? E aí o homem morre? Não naturalmente, naquele exato momento, mas morre espiritualmente. Então existe o desligamento de Deus e o homem, o afastamento entre Deus e o homem. É a morte espiritual que ele está falando. E aí, com Jesus,
o que esse juiz, que é Deus, faz? Ele mesmo paga a sentença para poder nos dar liberdade. Isso é graça. É um juiz que determina a lei, mas que ele mesmo paga a sentença da lei e nos dá essa carta de alforria, essa outorga de liberdade para que a gente possa viver e voltar a ter comunhão com Cristo Jesus. Maravilhoso isso, né? E nos é gratuito, só que tem um imenso valor. Eu preciso valorizar isso. E quando a gente começa a falar de graça, a gente escuta às vezes pessoas falando mal da lei, como se a lei fosse um tempo que Deus errou, como se a lei fosse um tempo em que existia um outro Deus e não o Deus de hoje. E eu quero falar uma coisa muito séria para você: a lei e a graça, elas são faces, duas faces da mesma moeda. Você pega a moeda, tem a cara e tem a coroa. A moeda é uma só, mas ela representa duas coisas. Então elas são duas representações do mesmo Pai. Do mesmo Pai. Distintas em tempos diferentes, sim, né? A gente tem aí determinado por nós e não por Deus, que fique bem claro isso. Quem determinou que agora é o tempo da graça e antes era o tempo da lei foi nós. Porque se você ler em Deuteronômio, você vai ver que Deus agiu com graça sobre o seu povo. Sim, Deus agiu com muita graça, e Ele deixa muito claro isso em Deuteronômio. E se a gente vê no Novo Testamento, também é aplicado princípios da Bíblia. Então uma coisa não anula a outra, tá? Deus não aceitou Jesus e se converteu e mudou agora no Novo Testamento. Ele é o mesmo Deus, Ele sempre foi o mesmo. Sabe, o que eu quero entrar e eu quero deixar claro isso, é que tem pessoas que elas só conseguem se relacionar com a graça de Deus, e isso é um problema, sabia? Isso é um problema, porque ela compreende a graça do jeito errado. Ela entende graça como uma libertinagem e nem liberdade. É como uma autorização para poder viver uma vida de qualquer jeito. E isso não é graça. Isso nunca foi graça. Mas porque ela teve dificuldade com limites, porque ela teve dificuldade com alguém, às vezes um pai, né, que impunha muitos limites, que era às vezes muito durão, muito carrancudo, não demonstrava muito amor. Quando ela escuta alguém ensinando sobre princípios, sobre coisas que temos que fazer, ela fecha o coração, porque ela lembra do pai. Ela tem uma ferida do pai lá atrás. E ela não consegue se relacionar com a lei. Ela não consegue querer viver princípios, porque ela tem um conflito com o pai. E a graça, ela representa mais a mãe. Ela é mais aquele aconchego, aquele cuidado, né? Aquele cheiro. E aí, essa dinâmica familiar é muito presente na Bíblia. Então nós precisamos sim sermos curados na paternidade para poder entendermos a lei e para podermos praticarmos a lei da maneira correta, para que a gente possa viver a semelhança de Deus como realmente a gente deveria ser, porque Deus não quer que nós sejamos só graciosos, Deus quer que também sejamos justos. Justos no sentido não de buscar autojustificação, porque isso nos é impossível, mas justo no sentido de fazer justiça em prol das pessoas. Sabe, eu vou te explicar como é que eu entendi isso aqui. Foi uma experiência essa semana que foi show de bola. Estava eu e o Miguel achou esses anúncios de loja, né? Era um papel grande assim, e aí ele pegou aquele papelzão e trouxe para mim e falou: papai, faz um avião. Aí eu falei: beleza. Aí fiz o avião para ele, tudo desengonçado, aquele trem, né? Era muito grande, e aí eu pensei assim, esse negócio não vai voar. Eu falei: eu vou jogar aqui, ele vai cair, não vai acontecer nada, né? E eu estava sentado no fundo lá de casa, onde tem o espaço lá fora, e eu joguei na maior da simplicidade aquele avião, e aquele avião levantou voo, cara, e passou a mureta de casa, e atravessou a piscina, e bateu no muro lá no fundo, sabe? Fiquei olhando assim, tipo, cara, funcionou, né? E o Miguel ficou empolgado com aquele negócio. Papai, o avião voou. Aí eu fui lá, abri o portãozinho, que eu fecho por causa da piscina, né? Abri o portãozinho, peguei o avião e entreguei para ele brincar. Sabe o que ele fez? Ele pegou o avião, e aí ele mirou pro lado de fora e disse: papai, agora eu vou jogar lá fora também. E eu falei: não, você não vai jogar lá fora, você vai brincar aqui dentro. E ele entrou numa luta dentro dele, porque ele queria jogar aquele avião lá fora de todo jeito.
e eu proibindo ele de jogar o avião lá fora. E quando eu dei uma descuidada, ele pegou o avião e tchum, lá fora. Aí o que eu fiz como um bom pai? Peguei ele, peguei o avião, peguei o Miguel, falei, agora você vai ficar de castigo, que você descumpriu uma coisa que eu falei. O pai tinha dito para você que não era para jogar o avião, e você jogou. Aí o Miguel tem 3 anos, ele olhou bem sério assim para mim, e daí ele disse, mas você também jogou. E aí nesse momento Deus falou comigo. Deus disse assim, a lei só pode ser cumprida quando existem modelos, Fernando. Na falta de modelos, a lei não pode ser cumprida. E aí aquilo assim mexeu comigo, e eu comecei a ter revelação em cima de revelação, e Deus começou a falar comigo tanta coisa, sabe, da lei. E aí eu comecei a ver, digo, meu Deus, é verdade. Porque não é o que eu falo, mas é o que eu faço. Porque eu falei para ele não jogar, mas o que foi mais forte dentro dele? O que eu fiz, não o que eu falei. A lei que eu determinei não pôde ser cumprida porque eu tinha deixado um modelo incorreto. E aquilo me quebrou, assim, eu fiquei olhando para ele e falei, meu Deus, meu filho é um profeta com 3 anos de idade. Ele já entende mais da Bíblia do que eu. E aí sabe o que ele fez? Eu chamei ele daí, porque eu fiquei na hora, Deus falou, eu fiquei assim, né, impactado. Eu chamei ele, filho, eu falei, desculpa, o pai jogou mesmo, mas o pai jogou sem querer, não era para ter jogado, me desculpa. Aí sabe o que ele fez? Ele falou assim, o que eu faço agora então? Cara, sabe? Eu me senti igual Moisés vendo Deus passar assim, sabe? Parece que eu vi o tempo da lei e a graça passando na minha frente, porque foi exatamente isso que aconteceu. Quando Deus coloca Adão no paraíso, Deus todos os dias estava com Adão. Todos os dias eles conviviam, né? Como nós convivemos aqui. Então Adão, ele teve uma grande chance de ver o modelo de Deus, de ver a Deus cumprir a lei, porque Deus, ele é a própria lei. Só que ele peca. E como ele peca, ele fica sem um modelo. E por não ter um modelo, essa lei não pode ser cumprida. Então, ali tem uma sequência de conflitos do homem. E aí, quando chega com Jesus, e Jesus paga o preço, cumpre a lei e paga o preço, aí precisa de uma nova orientação. E aí o Miguel me disse, o que eu faço agora? E aí eu tive que pegar o avião e jogar dentro de casa, estabelecer um modelo correto de como deveria ser feito. E foi exatamente isso que Jesus fez, ao cumprir a lei. É estabelecer um modelo correto. É deixar um modelo. Sabe, quando eu começo a entender isso, eu começo a entender paternidade. Porque essa é a função do pai. Essa é a pura função do pai. Quem que é modelo dentro de casa? É a mãe ou é o pai? É o pai. É o pai que estabelece os modelos. Sabe, então a lei que falhou por não ter modelos, mas tem a graça como modelo de Jesus. Então nós não temos mais desculpas para não cumprir princípios, né? Coisas que são estabelecidas pela lei, porque nós temos um modelo correto que é Cristo Jesus. Pedir que vocês abram aqui João 5. João 5, João capítulo 5, versículo 16 até o 20. Diz assim, então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Olha o modelo. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estavam violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta, eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz.
Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Só para que você entenda, Jesus, ele não foi criado no Novo Testamento, tá? Jesus, é um cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Sempre existiu Deus, sempre existiu Jesus, sempre existiu o Espírito Santo. Antes da fundação do mundo, a Trindade já existia, eles são eternos, eles são fora do tempo. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus pôde por muito, muito tempo contemplar Deus nos céus e ver o cumprimento da lei, ver o cumprimento de princípios, porque a Bíblia diz também que a terra foi criada segundo o mundo espiritual. E sabe o que eu aprendo com isso? A terra, a natureza em si, as coisas aí que estão dispostas no mundo, elas carregam em si todos os princípios da lei. Sabiam disso? Se você parar a observar a natureza, a Cláudia me falou uma coisa interessante essa semana, que pessoas que tenham contato com a natureza, elas têm menos predisposição a ter depressão, doenças, porque ela tem um maior contato com Deus. E você sabe que lá em Gênesis, Deus prepara o jardim, Deus cria todas as coisas e Deus dá uma ordem para Adão. O que ele fala para Adão? Cultive e guarde. E Adão, ao cultivar e guardar o jardim, ele tinha a chance de ter a observação de princípios sendo cumpridos pela própria natureza que Deus deixou ali. Modelos, a natureza nos ensina. O que a Bíblia diz? A natureza faz manifestação da glória de Deus. São coisas preciosíssimas. Então, Jesus, ele pôde ver nos céus o cumprimento da lei feito por Deus, e porque ele viu Deus fazendo todas as coisas, ele pôde vir à terra e ser um modelo correto e perfeito para nós. Porque esse foi a grande dificuldade dos judeus, e vocês viram aqui nesse texto, foi o fato de que Jesus veio e ele não só pregava, e ele não só cumpriu a lei plenamente, não pela regra, mas pelo princípio. Essa é a grande questão. Mas a maior dificuldade dos judeus era quando Jesus declarava que era o Filho de Deus. Por quê? Porque eles tiveram uma paternidade ferida lá com Adão. Eles entenderam só o Deus da lei, o Deus brucutu, o Deus que dava limite, mas não dava amor. Assim eles entendiam a Deus. E aí Jesus vem e diz: não, vocês não entenderam nada. Vocês não compreenderam o que a lei quer realmente dizer para vocês. E aí ele vem e cumpre toda a lei. Sabe, a queda do homem, né? A queda do homem foi o que nos distanciou de Deus. A Bíblia deixa muito claro isso. É os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então Deus, ele nunca te abandona, Deus nunca te deixa. É nós que escolhemos sair da presença dele, através de pecados. E aí, como Adão tomou essa decisão de pecar e não obedecer a Deus, aí anos depois, né, na formação já do seu povo, na formação do povo de Israel, do povo escolhido de Deus, Deus, ele tenta desesperadamente estabelecer uma figura paterna nesse povo. E a figura paterna foi feita através da lei. Porque quem é que bota a lei lá na tua casa? É você ou é tua mulher? Deveria ser o pai. Deveria, né? Quem é que dá limite e proteção? Não é o pai? E o que a lei faz para mim? A lei me protege. A lei é boa. A lei carrega só coisas boas em si. O problema do homem foi querer buscar justificação pela lei. E aí ela não serve. Abre Gálatas 2,16, nós vamos ver isso. Mas como princípios, como proteção, né? Como a figura paterna, tipo assim, o povo em pecado, então Deus não conseguia se fazer presente.
Porque o pecado faz separação entre nós e nosso Deus. E aí Deus desesperadamente, eu imagino isso, eu preciso estabelecer uma figura paterna para esse povo. Eu preciso me fazer presente no meio deles. E o modo que Deus encontrou de demonstrar amor, proteção, cuidado pelo povo foi dizer: eu vou estabelecer para vocês uma lei. Porque eu estou cuidando de vocês, mesmo vocês estando vivendo em pecado, adorando outros deuses, se desviando dos meus caminhos, eu vou colocar para vocês um modo de viver que vai proteger vocês. E isso funcionou e funciona até hoje. Sabe por quê? Porque a nação de Israel ainda é uma das mais poderosas do mundo. Porque ela foi construída em cima de princípios e preceitos estabelecidos por Deus e funciona. Você imagina um povo vivendo no deserto, 3 milhões de pessoas. Ser bem sincero aqui, você imagina 3 milhões de pessoas fazendo xixi e cocô junto. É uma bagunça, né? E se você vai ler a lei lá, tem todo o cuidado higiênico, de como deveria ser, de como deveriam ser feitas as coisas. Por que isso? Porque naquele tempo não tinha remédio, não tinha penicilina, não tinha acesso à saúde, precisava de alguns cuidados. E Deus teve esse cuidado com o seu povo, e eles puderam crescer, puderam se multiplicar, de uma forma que se tornaram um grande povo, um grande exército, porque cumpriram e obedeceram a lei. Gálatas 2,16 diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então não busque justificação pelo que você faz, isso é perca de tempo. É perca de tempo. O que a gente busca ao cumprir princípios é honrar a Deus. E eu quero adentrar mais nisso mais para frente, mas quero que você preste atenção nisso. Honra, essa é a grande chave de todas as coisas. A quebra da filiação, da paternidade de Deus com Adão trouxe o que? Maldição para o povo. Porque os 2 primeiros filhos de Adão, o que eles fizeram? Um assassinou o outro. Maldição. Quando você quebra o vínculo paterno, você traz maldição. Isso não é só no mundo espiritual, é no mundo natural também. Pesquisas dizem que casos em que não tem a presença do pai, que o pai abandonou o lar, que o pai por algum motivo saiu, né, não está mais presente, essas crianças, elas são propensas a abuso numa porcentagem maior do que em lares que tem a presença do pai e da mãe. Qual que é a mensagem que Deus traz depois lá em Malaquias? Qual que é a mensagem que Deus traz depois lá em Lucas? Converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Paternidade, a gente precisa reestabelecer isso da maneira correta, porque é isso que tem amaldiçoado o mundo e trazido tantas consequências para o povo. Então isso foi estabelecido lá em Adão. Adão pecou, e por pecar se fez ausente, e por ser ausente, seus filhos começaram um legado de maldição. E é contra esse legado que Deus vem trabalhado até hoje. E tanto que ele deixa o seu filho de Jesus. A Bíblia diz assim: por um Adão o pecado entrou no mundo, e por um Adão o pecado saiu. O segundo Adão foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só que é um filho que tinha uma paternidade correta, porque tinha um modelo correto. Vocês estão compreendendo isso? Só que Adão, ele escolheu a desonra. Adão teve a chance de ser o cara, porque ele tinha todos os dias com Deus, ele tinha tudo para ele. Só que ele escolheu a desonra. E eu aprendo uma coisa aqui muito séria. Eu acho que eu já ensinei para vocês que a honra, ela excede a obediência. Então nós estamos falando de lei, mas a lei foi a introdução para chegar na honra. Porque quando eu obedeço porque eu tenho que obedecer, mas eu honro porque eu quero agradar ao meu Pai. A honra é uma busca incessante de agradar aquele que estabeleceu a lei. Não é cumprir por cumpri-la, porque só cumprir por cumpri-la nós ficamos a nível de escravos. Mas o relacionamento que Deus quer ter com nós é relacionamento de filhos. Então eu não falo mais com Deus apenas por obediência, eu falo a nível de honra.
Então eu paro de pecar não mais porque eu tenho medo da consequência. Eu paro de pecar porque eu quero honrar a Deus. Vocês estão entendendo a diferença? Só que esse mesmo princípio, ele se inverte. Porque a desonra, ela precede a desobediência. Assim como a honra, ela excede a obediência, a desonra, ela precede a desobediência. Então, quando eu decido desobedecer a uma autoridade, ao meu pai, à minha mãe, a alguém, né, seja do município, né, do estado, federal, pastor, próprio Deus, antes de eu cumprir aquele ato, eu criei uma raiz de desonra no meu coração. A desobediência é motivada pela desonra. E é essa linguagem de honra que Deus quer resgatar, que Deus quer trazer de volta. Porque é isso que é a comunicação correta. O papel da lei não é punição, é proteção. A punição, ela é só consequência da minha desonra a Deus. Todo mundo aqui tem uma casa. Vocês têm grade na casa de vocês? Quem tem grade na casa de vocês? A maioria tem uma gradezinha aqui, né? No Brasil, dificilmente alguém não tem isso. Vocês botaram a grade ali porque vocês querem sair de manhã com o carro e bater na grade, ou vocês botaram ali para proteger vocês? Para proteção. Vocês querem impedir que alguém de fora faça mal a vocês. Então a lei é como uma grade que é colocada ali, que ela estabelece um limite, que a partir daquele até ali é seguro, fora dali é inseguro. Só que quando eu tenho uma paternidade, tive uma paternidade que não foi correta, eu tenho muita dificuldade com a lei. E como eu falei, é por isso que muitas pessoas só conseguem se relacionar com a graça. É por isso que muitas pessoas só conseguem pregar a graça. Se você for buscar e dar uma cavucada na vida da pessoa, você vai ver que ela teve dificuldade com o pai. Talvez ela teve um pai ausente, um pai negligente, ou nem teve um pai na vida dela. Sabe, isso é uma coisa que a gente observa muito, né? Eu não quero entrar aqui no campo da psicologia, que não é minha área, eu não conheço nada disso. A minha esposa sabe muito, eu só escuto ela falar. Mas a falta da presença do pai gera nas pessoas falta de limites. E a lei é exatamente isso, a lei é o limite da segurança. Então, se você parar a observar, você teve dificuldade com seu pai, você não teve um bom relacionamento, é provável, eu não estou determinando isso, mas é provável que você tenha a tendência de descumprir leis, sejam elas espirituais, sejam elas naturais. Você tem a tendência de ser uma pessoa muito instável, sabe, aquela pessoa que não consegue começar e terminar uma coisa, está toda hora trocando de emprego, está toda hora querendo trocar de cidade. Você é uma pessoa propensa a vícios, álcool, droga, prostituição, porque você tem dificuldade com a lei, porque você tem dificuldade com o limite. E aí eu começo a olhar e entender como o Deus da lei também é um Deus bom, amoroso e misericordioso. E não um Deus, né, como diz o pastor Fábio, um velhinho gagá, né, com uma bengala na mão esperando a gente errar para nos castigar. Não, Deus nunca foi isso. Deus sempre foi o mesmo. Deus foi e continua sendo o mesmo, Ele nunca mudou. E falando sobre influências paternas, essa semana Deus está falando tanto comigo que eu estou vendo coisas assim, as coisas mais simples do dia a dia. Eu fui tomar água esses dias. Na verdade eu tomo água todo dia, né? Isso é bom, tome água. Aí eu fui tomar água esses dias, mas esse dia específico eu peguei o copo e observei mais uma vez, de tantas e tantas vezes, que tinha um restinho de água no copo. Quando tem um restinho de água no copo, eu sei que quem tomou água antes foi a Cláudia. E aí eu olhei para aquele copo, aquele restinho d'água, e falei, mas por que essa mulher não toma água? Ela enche o copo e deixa um resto no fundo. Aí eu tenho que jogar aquela água fora, encher e tomar. Aí eu fui perguntar para ela. Aí ela me deu
a parte boa e a parte ruim, né, amor? Porque tem a influência boa, e a influência boa da Cláudia nesse sentido, paterna, é que ela sabe dividir as coisas. Então ela partilha tudo que ela tem, ela partilha com os outros. A dificuldade que ela tem é que ela não se sente merecedora de tomar toda a água. E aí, na hora que ela falou, eu parei olhar para mim, né? Porque eu, tipo assim, não vou ficar apontando só a vida dela. Eu parei olhar para mim, sabe por quê? Porque eu observei que eu também tomo água exatamente como meu pai toma água. Eu não vou fazer aqui porque é feio, mas eu tomo água assim, desesperado, sabe? Chega a escorrer assim. Exatamente como meu pai tomava água, porque meu pai me ensinava que tinha que ser rápido, que não podia perder tempo. Eu até brinquei, eu anotei lá no caderninho, eu falei, é a ferida do copo d'água. Mas por que eu estou falando isso? Porque assim, coisas tão simples, nós copiamos por modelos, imagina nas coisas grandes. Imagina no dia a dia, em coisas maiores, em relacionamentos, trabalho, relacionamento com Deus. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado com o modelo que nós estamos sendo para os nossos filhos, e nós precisamos imediatamente curar modelos errados que nossos pais estabeleceram. Porque por mais bom que o pai seja, em algum momento ele falha. E eu sei que na maioria das vezes, 99% das vezes o pai faz porque ama o filho, mas às vezes erra. Eu sei porque eu sou pai. Nessa história do avião eu errei e eu queria fazer alguma coisa boa e acabei errando, sabe? Abre para mim Deuteronômio 11. Deuteronômio 11, 18 a 19. Eu já li esse texto para você, mas faço questão de repeti-lo. Para que eu quero inculcar isso em você, entendeu? Eu quero que você grave algumas coisas no seu coração para que você crie isso hábitos. Crie hábitos de vida diferentes do que você tem vivido hoje. Gálatas 11, do 18 ao 19. Eu falei Gálatas, é Deuteronômio. Deuteronômio, desculpa. Diz assim: gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, enquanto estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos portões. Sabe, eu já falei isso, mas eu quero ensinar de novo. Quando ele fala em escrever na mão e na mente, eu aprendo uma lição muito importante. Primeiro, eu escrevo na mão para mim. Então, a Bíblia, antes de tudo, ela serve para mim. Porque o que eu escrevo na mão é para mim ler. Agora, o que eu escrevo na testa não é para que eu leia, é para que as pessoas vejam esse modelo em mim. É o que eu transmito para os meus filhos. E aqui quando ele fala, ao levantar, ao caminhar, ao deitar, cara, isso só tem um jeito de ser feito. Ele não está falando que você vai andar com a Bíblia atrás do seu filho o dia inteiro, assim, dizendo, meu filho, assim diz o Senhor. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando nas coisas simples do dia a dia. Você ensinar princípios para o teu filho. Você ensinar coisas que seu filho precisa saber. Você projetar os teus filhos. Estava contando ontem na célula, né? Eu estou entendendo isso e estou tentando aplicar isso no meu dia a dia. Então agora eu estou com bastante tempo, estou ficando bastante tempo com meu filho de manhã, principalmente. E aí ele quer brincar, e daí eu falei, preciso achar alguma estratégia para acalmar esse menino, né? É muita energia acumulada. E eu falei, já sei, filho, nós vamos brincar de missionário. Aí ele, missionário? É missionário, vamos lá. Aí peguei um aviãozinho, um helicóptero de brinquedo. Dei o helicóptero para ele, peguei o avião. Falei, filho, nós vamos ter uma base. É a base missionária, né? É a igreja mãe. Nós vamos ter uma base, aí nós fomos para a base. Eu falei, agora nós vamos pedir para Jesus qual que é a missão. Aí ele ficou ali assim, daí eu falei, filho, a nossa primeira missão, nós vamos ir agora até a cidade do pula-pula. Tem um pula-pula lá em casa, para ele brincar. Aí eu falei, nós vamos até a cidade do pula-pula e nós vamos ensinar a Bíblia para as pessoas. Aí ele se animou com aquele negócio e falou, vamos papai. Aí pegamos o avião e fomos. Aí chegamos na cidade, pousamos.
Aí nós brincamos de pregar para as pessoas. Aí a gente pregou o evangelho, falou de Jesus, falou do amor de Cristo, oramos pelas pessoas. Eu falei, agora nós vamos voltar para a base. Aí nós retornamos para a base. E cada vez que a gente retornava para a base, Deus dava uma missão diferente. E assim tem sido as minhas brincadeiras com meu filho. E através das brincadeiras eu estou ensinando princípios, quer ver? Por que eu estou ensinando da base? Porque ele tem que ter um lugar sempre para voltar, ele tem que ter uma casa paterna. Ele não pode ser um missionário que não tenha para onde recorrer, ele sabe que tem um pai que cuida dele. Quando eu dei um helicóptero e um avião para ele, é que eu projetei na vida dele, que ele não vai ser um missionário dependente dos outros, ele vai ser muito rico em nome de Jesus. Ele, do recurso dele, ele vai fazer missão. E sempre com a presença do pai. Sempre com o pai presente. Sabe, então é isso. Inculca isso nos seus filhos. Seu filho brigou na escola, ensina princípio para ele. Tirou nota ruim, ensina princípio para ele. Nós temos, durante o dia a dia, várias e várias chances de ensinar a Bíblia sem pegar a Bíblia na mão. E estabelecer o quê? Modelos. Modelos corretos. Porque não é só o falando, é fazendo. Então o Miguel copia tudo que eu faço, ele copia. Ele repara até na roupa. Se eu estou de calça, ele fala, mamãe, eu quero uma calça. Se eu estou de calção, papai, eu quero um calção. Ele está copiando tudo do pai. Então a responsabilidade que está sobre mim é muito grande. Como eu falei, a lei e a graça, elas são representações da paternidade de Deus dispostas em tempos diferentes. Porque de uma forma, na impossibilidade de se fazer totalmente presente com o povo, pelo pecado do povo, pela escolha que o povo teve, Deus deixa a lei para ser uma figura paterna para eles. Mas aí quando Jesus morre numa cruz, e ele rasga o templo do véu, né, de alto a baixo, e nós podemos adentrar no Santo dos Santos, e termos comunhão com Deus, aí ele se demonstra através de graça. Mas ele não anula a lei, ele cumpre a lei. Então nós precisamos também ser cumpridores da lei. A desonra, escuta isso que eu vou falar, a desonra, ela é o símbolo da negação da paternidade. Você quer observar, ver se você tem dificuldade com o teu pai, é só você ver o quanto você honra as pessoas. Se você é uma pessoa que tem o hábito de honrar uma autoridade, honrar um pastor, honrar um guarda de trânsito, honrar um vereador. Esses dias foi um vereador lá em casa, aí tinha, lembra do doce de leite lá, dona Rosângela? Aí comeu tudo, porque eu não perdi a chance de honrar ele. Eu peguei o que eu tinha de melhor lá em casa, eu falei, a Cláudia disse, mas só tem um. Eu falei, é para ele vai comer. É autoridade sobre minha vida, eu vou fazer questão de honrar ele, sabe? Então se você tem essa dificuldade de honra com a autoridade, provavelmente você tem dificuldade com seu pai. E eu quero te ensinar uma outra coisa. Enquanto isso, vai abrindo aí Lucas 15, 29. Eu não vou ler inteiro, só quero explicar para vocês. A passagem do filho pródigo, todo mundo conhece, né? Todo mundo já ouviu falar do filho pródigo. Uma história conhecida aí. E o que acontece? Esse filho pródigo, ele pega a herança dele, a parte dele, vai embora, peca, né? Gasta tudo, aí entra o tempo da fome, e ele reconhece que pecou, e aí ele volta para casa. E ao voltar para casa, acontece algo tremendo. Porque esse pai, ele vai de encontro ao seu filho. E ao ir de encontro ao seu filho, o recebe, e não só o recebe, mas ele chama os seus trabalhadores, os seus escravos, e diz assim, tragam chinelos, tragam um anel de honra, tragam uma capa, e matem o bezerro cevado. Quem fez eu estar fazendo aliança sabe, que o bezerro cevado, ele era só para ser morto quando um rei vinha até a sua casa, sabiam? Por isso que toda casa tinha um bezerro cevado, um bezerro gordo, porque eles aguardavam quando o rei viesse, eles iam matar aquele bezerro em honra ao rei. E aí o pai, ele decide matar aquele bezerro em honra ao filho que botou tudo fora.
Mas o que eu entendo com essa mensagem do pai? Não é de injustiça, muito pelo contrário. Esse pai estava querendo ensinar um princípio para o seu filho, o princípio da honra. E ele fala: filho, eu sei que você me desonrou. Eu sei que porque quando você pede a herança para um pai vivo, você está declarando a morte para ele. A mensagem que você declara para o seu pai é dizer: eu quero que você morra e eu quero a sua herança apenas. E esse filho fez isso, mas quando ele volta, o pai pega tudo que tinha de melhor e o recebe como um rei. E estabelece ali uma nova linguagem de paternidade. Diz a filha: a partir de hoje, a nossa comunicação, o nosso relacionamento é baseado na honra. Porque eu estou estabelecendo aqui um modelo para você. E aí eu quero que você leia aqui, em Lucas 15, 29, como é que o irmão deles se comportou. Ele disse assim, o irmão do filho pródigo que não foi, que ficou. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens. Que nível de relacionamento ele tinha com o pai? De honra? Não. De escravo. Porque ele trabalhava só no campo da obediência. Esse filho nunca entendeu honra, e porque ele não entendeu honra, ele não usufruía do que o pai tinha. E aí incomodou ele quando o pai, ao receber o filho, reconheceu que precisava ser estabelecido uma nova linguagem, uma nova comunicação, novos princípios, um modelo correto. Ele não reconhece isso, ele nega isso e ele se afasta. Porque ele trabalhava só no campo da obediência. E nós temos que aprender a entrar no campo da honra. Malaquias, o livro de Malaquias inicia dizendo assim, eu vou achar aqui para você. Vou achar o versículo 1 aqui. Deus dizendo aqui no versículo 2, eu sempre vos amei, assegura Deus. No entanto, vós me questionais de que maneira nos tens amado? Ora, não era Esaú, irmão de Jacó? Relembra o Eterno assim, amei Jacó e rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras arrasadas. Mas não é aqui que eu queria ler. Aqui, versículo 6. Ora, o filho deve honrar o pai e o servo ao seu senhor. Então ele está falando de duas linguagens de relacionamento. Aquele que se coloca no lugar de servo precisa ter honra com o seu patrão. E aquele que se coloca no lugar de filho precisa ter uma honra ainda maior com o seu pai. E ele diz mais, ele diz assim, se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Ele fala isso no tempo da lei. Ele fala isso exatamente no tempo da lei. Porque os sacrifícios que eram feitos através da lei não tinham o poder de justificar o povo. E na verdade Deus nunca quis sangue. E ele fala aqui em Malaquias, acaso eu me agrado de bodes, de sangue? Eu busco honra de vocês. E é por isso que incomodava Deus quando alguém ia fazer um sacrifício e levava um animal defeituoso. Porque a mensagem ali não era sacrifício, era honra. O que eu estou tentando demonstrar para Deus, o que eu estou tentando falar para Deus. Essa era a linguagem que Deus estava tentando estabelecer com o povo pecador. Se vocês não entenderem honra, vocês não vão conseguir se comunicar com Deus. E essa é toda essa linguagem de Malaquias, honra. Fala sobre muitos assuntos. E tudo baseado na honra. Tudo baseado na honra. Então, esse é o modelo de comunicação de filho e pai que precisa ser resgatado. Um modelo que tem a honra. Um modelo que obedece, sim, mas que não obedece só por medo, mas por temor. Porque temor é diferente de medo. Medo eu não faço pela consequência, temor eu faço porque eu amo. E porque eu amo, eu honro. Porque do contrário, não conseguiremos entender a Deus da maneira genuína, da maneira que Deus realmente é.
Então, Deus, o Deus da lei, não foi um Deus ruim, tá? Deus sempre foi bom. Deus é bom. Isso está escrito lá em Salmos. Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Mas essa linguagem de honra, de comunicação de pai e filho, aqui natural e também espiritual, precisa ser resgatada. Eu preciso aprender a conviver com limites. Sim, preciso. Faz parte, é necessário. Eu preciso saber que tem coisas que eu não posso fazer. Eu preciso saber também que tem coisas que eu preciso fazer e não faço. Porque o pai, do jeito que ele dá limite, ele também dá instrução para ir. Ele não só dá limite, mas ele ensina como fazer. Ensina uma linguagem correta, a linguagem da honra. Amém?